É um assunto muito complexo para ser tratado de maneira tão boba, tão fútil, tão adolescente. Um agente da CIA executa com sucesso uma missão no Irã, mas não consegue voltar para casa e, perseguido por todos os lados, terá que atravessar um extenso território hostil até chegar em Kandahar, no Afeganistão. Essa é a sinopse de Missão de Sobrevivência, filme com Gerard Butler no papel principal. A direção é do Rick Roman Vaughn, que fez com ele o Invasão ao Serviço Secreto. Outro filme, assim como esse, para estadunidense ver. Em meio a tantos filmes de ação genéricos, lotados de fundo verde mal feitos e de um senso espacial de coreografia pífio, Missão de Sobrevivência tá longe dos piores, viu? O filme tem um bom ritmo, o Gerard Butler costuma cair bem nesse papel do homem comum, mas não tão comum assim, e a fotografia é bonita, é efetiva, conseguindo misturar muito bem o virtual e o real, e aí nos permite respirar nessa história de correria. Via de regra, essa história tem um argumento simples, apesar de se enrolar um pouco com relação a isso, mas daqui a pouco eu comento. A ideia é sair do ponto A, chegar ao ponto B, e como um bom filme de ação, terá aí vários obstáculos por esse caminho. Os obstáculos propostos aqui funcionam, são interessantes, às vezes exagerados, mas funcionam. Portanto, a ação é criativa, e aqui as explosões, aliada a toda a correria, seja em cidades, seja nos cenários mais desérticos, funcionam. Parece até um filme do Michael Bay quando ele tá inspirado, sabe? Lá como o 13 Homens, os Soldados Secretos de Benghazi, por exemplo, né? Tá mais na pegada desse filme do que outros filmes, sei lá, que são apenas e somente só o exagero. Mas também é bom que se diga porque não vai muito além disso daqui, tá? Ele tá muito bem encaixado no gênero e no contexto dele. Ainda que construa o tal mito do herói americano na figura do Gerard Butler, o que não faz muito sentido, porque ele inicialmente é do MI6, portanto, um britânico, ainda assim o faz ser levemente falho ou pelo menos vulnerável. Talvez para aderir à ideia de que o novo herói desse mito é falível e que os americanos erraram ao demonizar demais esses inimigos aqui em questão, talvez só para dar uma sensação a mais de conflito a essa jornada, não sei, fica no talvez. Isso é tão descarado nessa tentativa de mostrar esse personagem falho que aborda os personagens que seriam antagônicos com mais potencial carismático do que o próprio protagonista ou os demais personagens norte-americanos. Inclusive, deixa a política num plano de fundo tão distante, mas tão distante, que é mais uma das tentativas de limpar a barra das bandeiras listradas, né, de vermelho, branco, com as estrelinhas no canto, do que de fato de construir uma temática, de construir um panorama em tudo que envolve essa missão de retirada desse personagem. O filme foge de alguns temas, é fato. E os que não fogem, não sei se faz muito bem não. Porque nessa de criar outras linhas narrativas, a do mocinho versus a do vilão, a montagem se prejudica um pouco. O antagonista tem partes da sua vida e desejos íntimos mostrados. Tem uma questão muito pessoal dele acontecendo ali. Tá o filme todo nessa travessia muito parecida com a do protagonista, mas que jamais se concretiza nem em ameaça, nem no rompimento da expectativa dessa ameaça. O embate entre os dois é frio, quase descompromissado, contanto que foi sugerido para esse antagonista ao longo da jornada desse filme inteiro. E aí, de novo falando, às vezes ele é mais interessante em termos de proposta de ação do que o próprio protagonista. E mesmo assim, ao final, tudo se conclui em uma cena rápida e quase inútil. Quase inútil. É estranho como ele desfila pela história, é bem estranho, eu não sei. Parece colocado depois de que tudo tava pronto. Ó, tá faltando algo no filme. Coloca esse personagem aqui, mas aí a gente vê como é que faz. É como se fosse um elefante dentro de uma sala que o filme ou esquece de tratar sobre ele ou não sabe. E aí, pra achar a intenção desse personagem aqui, é preciso escavar bastante. Talvez até pra mostrar, sei lá, como esses dois heróis, cada um de um lado, dividem a dor de não poder voltar pra casa. Porque se foi isso, ótimo, mas deveria ter sido trabalhado e levado de alguma maneira pro roteiro, pra narrativa. É tão escondido, mas tão escondido que talvez seja só eu buscando valor em algo que o filme só valoriza pra fazer, no caso, grandes cenas em plano aberto, com
remoto, pôr do sol estonteante, etc. Nem mais nem menos do que isso. Mas é importante dizer, não chega a incomodar, só é estranho a montagem ter dado tanto tempo a essa outra linha da narrativa, uma narrativa nesse caso, que não sabe o que falar. Missão de Sobrevivência é mais um desses filmes da leva dos Estados Unidos, tentando limpar a barra de um bom tempo que passou demonizando a religião e a cultura alheia, para justificar nesse caso, obviamente, guerras, né, que até hoje são em parte infundadas diante do que foi falado. No caso desse roteiro, alguns diálogos forçados tentam desatrelar o tempo todo a luta dos inimigos do herói americano aqui, né, do protagonista, a necessariamente como ela sendo um pedido da religião, coisa que nunca foi assim, é bom que se diga, foi sempre o ser humano interpretando a religião a seu favor, a favor dos interesses, mas como os norte-americanos e seus aliados precisaram demonizar um inimigo difícil de entender, difícil de descrever, pegaram a única coisa que toda aquela região tinha em comum, que é a religião, a fé e etc, né? E essa sociedade, sua cultura regida por essa fé. Então esse filme ele tenta colocar a fé num canto mais protegido e menos demoníaco, menos antagônico. Não é esse o inimigo aqui, muito pelo contrário. Tentando limpar essa barra, colocam aqui americano afeito à religião de lá e se doando a esse ideal, enquanto também não deixa os heróis, né, nesse caso aqui, de lado. Temos nativos carismáticos e empáticos com a causa do herói e vários diálogos deixando bem claro que o problema não é a fé, o problema é a política. Numa dessas falas perdidas, se diz que aquela região nunca vai se unir por conta dos vários diferentes interesses e do mercenarismo que toma conta daquilo dali tudo. Antes não era isso, né? É isso que dá uma agonia, dá um nó na cabeça. Mesmo que pareça que eu tô reclamando, eu não tô, tá? Eu tô apontando qual o interesse do pouco texto que o filme apresenta. Não faz mal limpar a barra. É melhor que seja assim do que continuar no erro. Só me questiono se conseguirá fazer isso com um filme que ainda precisa de um herói, de um clichê, tipicamente carregando aí o piano nas costas pros nativos. Quase como se fosse um novo tipo de Salvador branco. Um novo tipo de arquétipo de Salvador branco. Parece muito a visão de alguém inteligente e sagaz nos assuntos, nas temáticas, isto é, no argumento, nesse caso aqui o roteirista, brigando com a visão de alguém que mais ama fazer a próxima boa cena de ação, mas não ama tanto assim quando precisa organizar um pouco o drama daquilo dali tudo. Fica trocando em muitos miúdos, extremamente piegas. É um assunto muito complexo para ser tratado de maneira tão boba, tão fútil, tão adolescente. E vale dizer, é no drama onde as percepções clichê a respeito do protagonista seriam plenamente rompidas. Às vezes consegue, todas as outras vezes nem passa perto. Missão de Sobrevivência é um filme de ação que se destaca levemente dentro do seu gênero, mas que, ao tentar desenvolver um enredo que fuja do comum, cai na armadilha de narrativas paralelas, mal desenvolvidas e, mais ainda, na dificuldade em lidar com temas sensíveis como religião e política. Ainda assim, não deixa de ser uma adição aí, uma boa adição nesse caso, para os fãs de ação e militarismo se divertirem por um tempo. Nada que faça desse filme algo memorável a longo prazo. É daqueles filmes descartáveis. Isto é, oferece algo para esse público enquanto dura e depois vai pro vale dos filmes esquecidos. E é isso, gente. Muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo. Agora eu te peço aquele like e, se possível, que se inscreva aqui no canal. Um forte abraço em vocês, até a próxima oportunidade e tchau.